Tava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente. Olá, olá, gente. Boa noite, boa noite. Tava pra ver. Bom, eu vou esperar mais um pouco. Cláudio Soares, seja bem-vindo, querido. Giron. Vou esperar o pessoal chegar pra gente começar, de fato. Coloquei o MPB aqui. Tainá Lima, tudo bem, Tainá? Diga o seu nome e de onde você está falando, tá bom? Felipe Gustavo, tudo bem? Olha só quem está aqui, quer dizer, não está. Gente, quero apresentar para vocês o Cláudio Soares, lá do Grupo Emergencista do Brasil, top. Joana, boa noite, Joana. Está sumida, querida. Tô brincando, estava em aula com a Joana. Estávamos falando sobre eletrocardiograma, aula online, eu e Joana, faz muito pouco tempo. Peterson. Halisson, tô chegando em casa. Halisson também é lá do Grupo Emergencista. Vamos dar as boas-vindas para a galera que tá chegando aí, gente. Tamo junto. Rafaela Fernanda, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais. Temos 10 online. O tema hoje é top, gente. Kátia, oi Kátia. Peterson, fala mestre. Tudo bem, mestre? A Rafa lá de Campinas. Felipe também de Campinas. Sejam bem-vindos. Quando a gente bater aí umas 30 pessoas online, a gente começa o nosso tema, tá bom? Oi, Kátia. Tudo bem, graças a Deus. E você? Deixa eu baixar aqui um pouco o som. Bruna. Tudo bem, Bruna? Seja bem-vinda. Nádia Jordan, bem-vinda. Estamos juntos. Daniele Arroio é lá de Campinas. Seja bem-vinda, Dani. Você é bem-vinda aqui, tá bom? 16 pessoas ao vivo por enquanto. Como é que tá as coisas, Dani? Tudo bem? Ah, o Cláudio Soares é lá de Fortaleza, no Ceará. Gente, quem tiver aqui que for do Grupo Emergencista pode saber que esta pessoa é boa no que faz. Cláudio, prazer muito grande tê-lo aqui conosco, tá bom? Saiba disso. Bruna Bernardino, boa noite, professor. Boa noite, Bruna. Eu estava te esperando. Tudo bem? Vamos nessa. Deixa eu ver quantos mais. Tem uma galera me mandando solicitação de amizade aqui. Vou aceitar o pessoal aqui para eles conseguirem ver a nossa live também, né? Vocês estão me escutando bem? Estão me vendo? Tudo certinho? Kátia, cabelinho na régua. Ó, tive que cortar o cabelo, fazia mais de um ano que eu não cortava, né? Tiago Silva, ô Tiago, mestre, estou acabando de te aceitar aqui, Tiago, na página. Tiago, tamo junto, mestre, tamo junto. Gente, este é o Tiago mais bonitão aí, que você olhar nos comentários aí, é o Tiago, lá de Guarujá, profissional de saúde e tanto, hein? Aceitei aqui na página Tiago e a minha aluna Irlene Silva. Estão aí. Seu José Torres, seu José, você é um exemplo pra gente. Seu José Torres é lá na turma da tarde, no sábado, na Unicamp. Um exemplo de pessoa, um exemplo. Olha só essa musiquinha que tá tocando, ó. Enquanto vocês chegam,
Vamos nessa. É isso aí, vamos compartilhar a live, vamos comentar a live, vamos botar isso aqui pra bombar, gente, porque o conhecimento é algo que nós não podemos reter, tá? Ô, música bonita. Vamos lá, gente. Elisa da Unicamp de manhã. Elisa, tamo junto. Eu sabia que você viria, Elisa. Sabia demais. Gleides. Oi, Gleides. Boa noite, Gleides. Estamos juntos. Gleides é lá de Arujá, gente. Pra quem não conhece, vamos nessa. Isso é boa, hein? 2 minutinhos e a gente começa a nossa live. Dani da quarta-feira à noite lá de Campinas. Dani, eu sabia que você viria. Vamos nessa, Dani. Ordália. Oi, Ordália. Tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Continuam me escutando e continuam me vendo. Ah, Valquíria Inocêncio. Valquíria, seja muito bem-vinda. Valquíria é da turma da tarde lá na Unicamp. Fiquei muito contente, Valquíria, por lhe rever novamente esse sábado. Vamos pra cima. Estudar saúde não é fácil, a gente tem que ter persistência e eu fiquei muito feliz. Deixa eu só aceitar mais um povo que está mandando aqui notificação. Boa noite, Ordália. Boa noite, boa noite. Quantos viram que o meu cabelinho está cortadinho, a barbinha está feita? Quantos de vocês viram? Valquíria, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Bom, será que podemos começar? A Márcia Formag, lá de Arujá, acabou de chegar. Calma aí. Gente, eu vou esperar o pessoal, tá? Aguenta um pouquinho, eu vou esperar o pessoal. Eu tenho certeza que esta live de hoje vai fazer diferença no seu aprendizado. Absoluta certeza. Tati Souza. Olha a Natália da Vole assistindo, gente. Natália, chegue atrasada, mas chegue, tá bom? Precisamos de você. Você foi uma ótima vítima na última ocasião. Vamos pra cima. O Gui Correia, o bonitão de Campinas. Gui, tamo junto. Tamo junto, Gui. Gui, já te falei, você tem vocação. Pra cima, filho. Taina Lima, cabelo cortado. Obrigado. Muito obrigado. 33 pessoas. Se a gente bater 40 pessoas, eu começo a parada. Segura mais um pouquinho aí. Quero dizer de novo aí e dar as boas-vindas para o Thiago Silva, lá de Guarujá, para o Halisson, certo? Para o Cláudio. Ainda há pouco a gente estava discutindo um caso lá no grupo, né, Cláudio? A respeito de um caso clínico que tinha lá o score da escala de Coma de Glasgow, e a gente conversou sobre qualidade e presença de pupila reagente ou não. Top! Elisa, cabelo tá ok, barba tá ok. Tá tudo ok aqui. Só que eu estou igual o William Bonner, tô de camisa social, mas ó, de short. Deixa eu subir aqui. Sabrito, oi Sabrito, eu sabia que você viria. De alguma maneira eu sabia que você viria. Você é ótima, espero que você tenha aproveitado o boneco profissional para a prática de reanimação cardiopulmonar. Vamos para cima. E estamos juntos. Está todo fatiota. Oi Márcia, eu não sei nem o que significa isso. Vamos lá? Vamos nessa? 39 pessoas. Vou abaixar aqui um pouquinho o volume. Vou fechar aqui um pouco a porta para o vizinho não ficar bravo comigo. E a gente começa já.
Você vai comentar, vai deixar as suas dúvidas. Hortência lá de Pernambuco, está online aqui com a gente. Hortência, técnica de enfermagem. Ó, tamo junto. Edilson Silva, acabou de chegar. Vamos nessa. Só fazendo uma média. Não, Sá. Que isso, Sá? Carolina Cristina. Vamos nessa. Fazendo a média com a camisa. Verdade. Hoje está um frio danado aqui em São Paulo. Deixa eu ver aqui. Eu achei que tinha dinheiro aqui. Deve ter uma sacola, gente. Deixa eu fechar aqui a porta aqui. 1 minuto. Bora lá? Podemos começar esta bagaça. Alexandre Oliveira. Ô, Ale! Tranquilo e calmo? Vamos nessa. Bom, queridos, eu quero começar dizendo a vocês que na outra votação, 104 pessoas votaram no tema. E o tema escolhido na live anterior foi a avaliação secundária no agravo traumático. Pois é, desta vez, 105 pessoas votaram. Olha só, isso nunca mais vai acontecer, né? Pois bem, na passada 104 votaram para que o tema fosse avaliação secundária e votaram que o horário deveria ser às 10. Áurea, seja bem-vinda. Desta vez, 105 pessoas votaram e decidiram que o horário deveria ser às 21 horas. Eu até achei um pouquinho melhor, porque 21 horas ainda é cedo, né? Então, para não atrapalhar aí o sono de ninguém, eu acho que foi um horário muito bem escolhido por vocês. Como quem manda nesta bagaça é vocês que escolhem o tema, é vocês quem escolhem o horário, então eu estou aqui para fazer o meu trabalho, para atender vocês e juntos fazermos aí com que as coisas aconteçam. Bom, e o tema escolhido por vocês é um dos temas que eu mais gosto, que é o choque. Gente, nós sabemos que, e agora de fato está começando a nossa aula, eu quero que você saiba que o choque hipovolêmico é causa de PCR, tanto quanto hipóxia, tanto quanto hipercalemia, tanto quanto o excesso de hidrogênio, que é acidose, tanto quanto hipotermia. Ou seja, o choque hipovolêmico é um dos 5 Hs, que é tido como causa de PCR. Ponto. Só que no atendimento pré-hospitalar é a principal causa de morte. Significa dizer que se alguém sofre um trauma, a primeira suspeita que nós teremos é que se esta pessoa morreu, ela morreu porque perdeu sangue em algum local. Em algum local ela perdeu sangue, seja internamente, seja externamente. E se ela morreu por esse motivo, foi porque nenhum socorrista, de maneira precoce, evitou esta morte, oferecendo tratamento para esse extravasamento de sangue. Mas calma. Existem situações em que o suporte está lá, mas o estágio, a fase desse choque é tão severa que é um choque irreversível, essa pessoa vai morrer de todo jeito. O que eu estou querendo dizer é que a perca de sangue, o choque hipovolêmico, a morte por perca de sangue, ela pode ser evitada se tiver alguém ali para identificar e tratar esta lesão que tem potencial de morte. Beleza? A hipovolemia, o choque hipovolêmico, por ser no trauma aquilo que mata mais, porque não sei se você sabe, no trauma, aquilo que mais mata é o choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico, a perca de volume, é o que vai matar o indivíduo no atendimento pré-hospitalar.
Só que o que mata mais rápido é o fato desta pessoa não ventilar por algum motivo. Então, o sistema cardiovascular, quando em apuros por uma lesão exsanguinante, vai matar o cara se ninguém evitar, exsanguinante ou não, tá? Mas o sistema respiratório, se não identificado o problema e tratado, ele vai matar esta pessoa mais rápido. É por isso que a nova atualização do PHTLS, trazendo a letra X na avaliação primária, diz que simultaneamente deve ser tratado as duas coisas. Eu evito aquilo que é a principal causa de morte, que é o sangramento exsanguinante na letra X, e ao mesmo tempo evito que ele morra agora, caso a via aérea dele não esteja pérvia. Perfeito? Então, uma introdução para nós entendermos a respeito de ser principal causa morte e em comparação com o sistema respiratório. Então, as mortes por perca de sangue, novamente falando, são mortes que podem ser evitadas caso haja alguém que identifique e saiba tratar de maneira adequada. Perfeito? Não quero falar sobre tratamento agora, quero falar sobre a introdução da fisiopatologia. Vamos nessa? Vamos nessa? Como não tem ninguém comentando, estão escutando? Tá tudo ok? Dá um ok para mim aí que tá tudo ok, que eu dou continuidade. Nós somos agora em 46 pessoas online e vamos nessa. Tá certo? Bruna Rafaela acabou de assinar, chegou. Maravilha. Bom, mas espera aí, tá falando de choque, né? O que é choque? Se eu digo que a pessoa está em choque, se eu digo que o choque está presente, a pergunta é: o que é choque? Dona Natália da Vole, o que é choque? Seu Peterson Adriano, o que é choque? Giron, mas o que é choque? Alguém sabe me responder a melhor definição para choque? Se alguém souber me responder, comenta aí abaixo que eu vou dizer para vocês de fato o que é choque. Pois bem, quando eu digo e pergunto a vocês o que é choque, eu quero dizer a vocês que o choque é definido como má perfusão tecidual. Quando eu digo que o choque está instalado, eu estou querendo dizer que o tecido não está recebendo o produto. E o produto, eu digo que é a glicose, o oxigênio e tudo mais. Eu digo que é choque quando a perfusão tecidual estiver afetada, que eu também chamo de perfusão tissular. Então, má perfusão tecidual é a maior e a melhor definição para qualquer tipo de choque. Hoje o nosso tema é choque hipovolêmico. O nosso tema hoje é extravasamento de sangue, seja interno, seja externo. E eu digo de sangue porque é o produto da nossa aula. Mas a melhor definição de choque é quando a má perfusão tecidual, está instalada. Perfeito? Ah, professor, mas isso não ficou muito claro. E os outros tipos de choque? A gente há de saber que há choque hipovolêmico, há choque cardiogênico, há choque por questões sépticas, há choque por questões anafiláticas, há choques obstrutivos, mas eu quero que você saiba que não interessa o tipo de choque, não interessa. Todos eles vai gerar o mesmo resultado, e o resultado é: alguma coisa está acontecendo
alguma coisa está acontecendo que está havendo má perfusão tecidual. E é isso que eu quero que você entenda. Que se o choque for séptico, por causa da questão séptica, por causa dessa infecção generalizada, algo está acontecendo para que a perfusão tecidual esteja danificada. Se está havendo má perfusão tecidual, significa dizer que o produto não está sendo entregue ao tecido de maneira correta, beleza? Então, independente do tipo de choque, a má perfusão tecidual ela está instalada. Bom, para quem já teve essa aula comigo em sala, eu disponibilizei um PDF para vocês, e esse PDF, estou com ele aqui aberto agora para poder ajudá-los melhor aí na compreensão, tá? Agora, o que é que a má perfusão tecidual faz no organismo da pessoa? Quando esse produto não está sendo entregue de maneira adequada, quando está havendo uma má perfusão tecidual, isso gera um problema. Por quê? Porque os tecidos são consumidores do produto, e o produto é o oxigênio e a glicose. A hipoperfusão tecidual, ou seja, a baixa perfusão tecidual, gera um processo fisiopatológico. E quando eu tenho uma hipoperfusão tecidual, que é o choque, eu tenho que entender que a hipóxia tecidual, ela vai começar a acontecer. E o que é a hipóxia tecidual? É quando falta oxigênio, né? No caso, a melhor definição de hipóxia é quando falta oxigênio na corrente, e é essa corrente que lá no final perfunde os tecidos, portanto, vai haver, né, uma situação de hipóxia tecidual. E o que acontece? Essa hipóxia tecidual, ela evolui para um processo de anóxia tecidual, que é quando não tem de jeito maneira mais oxigênio nessa célula. Por que não tem mais oxigênio nesta célula, gente? Por quê? Porque a má perfusão tecidual não está entregando esse oxigênio para este tecido. E o fato de não entregar faz com que esse tecido não tenha a oportunidade de consumir. E não tendo a oportunidade de consumir, porque não tem lá, ele entra em hipóxia tecidual, portanto anóxia, certo? E aí o que acontece? O metabolismo deste tecido tornar-se-á um metabolismo anaeróbico, ou seja, estas células, elas vão tentar metabolizar, né? Elas vão tentar metabolizar na ausência do oxigênio. E na ausência do oxigênio, o produto final desse metabolismo é o lactato, é a produção de lactato. E isso é muito ruim, Por quê? Porque ao mesmo tempo que a falta de oxigênio danifica a produção de ATP, que é energia, né? Porque as mitocôndrias dentro das células estão a todo momento metabolizando através do ciclo de Krebs, né? Metabolizando, e o processo final do ciclo é uma molécula de adenosina e 3 de fosfato. Pois bem, essa falta de oxigênio, essa má perfusão tecidual, além de gerar uma problemática na produção de energia, que é a ATP, ao mesmo tempo, essas células, na ausência de oxigênio, elas começam a produzir lactato. E essa produção de lactato é muito ruim, porque esse lactato vai se dissociar em íons H+, e esses íons H+, vai derrubar o pH, e derrubando o pH, eu tenho aí uma acidose instalada, tá certo? Pois bem, o que eu quero que vocês entendam é de fato isso, que a má perfusão tecidual é a maior... Deixa eu tirar a música aqui, que Larissa falou que a música está ruim. Vou tirar a música. Pois bem, a má perfusão tecidual, como eu estava dizendo, é o motivo do choque. Mas, queridos, eu quero que vocês entendam
que o choque hipovolêmico, ele tem muito potencial de morte e essa morte pode ser daqui a alguns minutos. Se você for parar para pensar, e eu pergunto para vocês, quais são as regiões sangrantes do nosso organismo? Onde é que sangra bastante? Eu posso dizer para vocês, regiões que sangram e de fato sangram, tórax sangra bastante, né? E além de sangrar bastante, ainda incentiva a morte mais rápida, porque danifica a fisiologia do sistema respiratório. Abdômen sangra demais, pelve sangra muito e ossos longos sangra muito. Então, o choque hipovolêmico por extravasamento de sangue, né? Primeiro, se uma hemorragia exsanguinante, né? Se uma hemorragia exsanguinante, nós como socorristas temos a missão de identificar e tratar essa hemorragia, sim, em membros, logo a aplicar o torniquete aí, não como segunda escolha, mas como primeira escolha, já que é insanguinante, para de fato cessar esse sangramento e impedir que esse extravasamento de sangue gere má perfusão tecidual. Portanto, eu quero que vocês entendam que o indivíduo que tem um débito cardíaco adequado, né, quando ele perde sangue, a gente tem que entender que está perdendo débito. Quando ele está perdendo sangue, ele está perdendo sangue em ml. E esses ml podem se tornar litros. E aí por isso que o choque, ele tem na verdade, a sua classificação, classificado como 1, como 2, como 3, como 4, mas o choque também tem as suas fases. E em sala nós falamos bastante sobre as fases do choque e a sua classificação. Eu acho que o áudio deu uma melhorada aí quando tirou a música, né? Então, nós precisamos compreender o choque como um processo que tem a sua fase e como um processo que tem a sua classificação. A classificação do choque, no que diz respeito às suas fases, né, os seus graus 1, 2, 3 e 4, a classificação se refere à quantidade de sangue que esse cara perdeu em ml, se refere a quanto que está a sua frequência cardíaca, a sua frequência respiratória, se refere a como que está o seu nível de consciência, se refere a quanto que está a pressão arterial, se mantém, se já está para uma hipotensão. Então a classe desse choque, classe 1, 2, 3 e 4, ela vai avaliar a perca em ml, a perca em porcentagem, a frequência, a pressão arterial, a frequência respiratória, avalia também diurese, avalia o sistema nervoso central e indica a reposição volêmica. Isso é a classificação. Agora, a fase deve ser muito compreendida por nós. E eu quero que, se você tiver um papel e uma caneta, anote aí, se você puder, anote aí, porque eu vou falar agora de um choque que está compensado. E eu vou explicar para vocês um pouquinho de mecanismo de compensação. Anote aí. Tenha um pouquinho de paciência, né? Essa live ela tem uma importância muito grande para mim, mas imagino que tem uma importância muito grande para você. Não é um assunto tão fácil assim. Mas se você tiver compreendido que, de fato, a melhor definição de choque é a má perfusão tecidual, nós já estamos nesse caminho juntos. E se você tiver compreendido que a má perfusão tecidual vai gerar uma série de problemas a nível tecidual e celular, nós estamos mais pertinhos ainda de chegar ao nosso objetivo. Se você puder escrever, enfim, essa live vai ficar salva também na página do Facebook, depois ela vai ser publicada também no nosso canal do YouTube, e eu tenho certeza que vai dar certo, beleza? Bom, eu quero que vocês entendam que o seu organismo, o meu organismo, ele não se entrega facilmente quando esse choque se instala.
Não. O seu organismo e o meu organismo, na presença de um choque, ele vai reagir de alguma maneira em prol de você. É como nós temos aprendido em sala que o socorrista, ele não deve tratar a lesão, ele deve tratar a pessoa. Lembre-se sempre disso. Um bom socorrista, um socorrista com a mente madura, ele não vai tratar a lesão em si, ele vai tratar a pessoa, porque quando ele trata a pessoa, ele prioriza a pessoa. E uma hora ele vai chegar naquela lesão, a menos que aquela lesão é a prioridade máxima para que eu consiga salvar a pessoa. Tá certo? Pois bem, o nosso organismo, ele faz exatamente isso conosco. Em situação de má perfusão tecidual, de hipoperfusão tecidual, portanto, o choque, o nosso corpo tenta, de alguma maneira, ele tenta compensar esse choque. E para que eu consiga identificar se esse choque é compensado, existe um sinal vital verificável que me diz que, por enquanto, tudo indica que este choque está em situação compensada, só que eu não vou falar agora. Quero que alguém comente aí, se alguém souber qual é o sinal vital que se mantém na fase compensatória do choque, eu vou te dar um beijo, que eu abraço o telefone aqui. Eu tenho certeza que algum de vocês vai saber. Antes de falar nesse caso do choque compensatório em si, eu queria falar para vocês sobre os sinais. Vocês vão de concordar comigo que ninguém entra em situação de choque, ninguém entra em situação de má perfusão tecidual. A Elisa Rodrigues, Elisa, vem cá, Elisa. A Elisa falou que a pressão arterial sistólica se mantém no limite de normalidade quando a fase do choque é compensada. Perfeito. Larissa Pernetti também. Perfeito. Daniela Arroio também. Vamos lá. Deixa eu pular essa parte aqui. Quais são os sinais? Gente, como nós usamos bastante o protocolo do SAMU, anote aí o protocolo do Ministério da Saúde, é o protocolo BC11. Lá no protocolo BC11, do suporte básico de vida, vai dizer o seguinte, a respeito do choque, a respeito do reconhecimento dos sinais de choque. E nesse caso, para mim não interessa se está numa fase compensada, progressiva ou irreversível. Aqui são achados gerais de que esta pessoa está evoluindo, para uma situação de choque. Certo? Então vamos lá, prestem atenção. Anote aí, protocolo BC11, do protocolo de suporte básico de vida que o SAMU aí no geral usa. Tá? Diz o seguinte, que geralmente a situação de hipoperfusão tecidual, a situação de choque vai gerar, em relação à temperatura da pele, essa pele pode estar fria, pode estar úmida e pode estar pegajosa. Em relação à pele, uma pele fria, uma pele úmida e uma pele pegajosa pode ser um sinal de que está havendo má perfusão tecidual, de que está havendo hipoperfusão tecidual. Agora, em relação à coloração desta pele, o protocolo diz o seguinte, em relação à coloração da pele, essa pele pode estar pálida ou cianótica. Uma pele pálida e cianótica pode ser também um indicativo de que o choque pode estar instalado. E aí disse que, de fato, uma situação de choque, tirando a fase compensatória, provavelmente a hipotensão seja um fator determinante para que eu entenda que o choque está instalado. A hipotensão estando presente, claro, eu só começo a falar de hipotensão no quadro de choque quando eu começar a entender que esse choque está progredindo. Enquanto ele está compensado, todos os sistemas
de compensação do nosso organismo trabalham juntos para que se mantenha a pressão arterial. E por que se mantém a pressão arterial? Eu não queria falar sobre isso agora, mas eu vou falar. Por que se mantém a pressão arterial com o trabalho de compensação? Porque se há pressão arterial, ainda haverá pressão de perfusão tecidual. E pressão de perfusão tecidual é tudo que nós queremos, já que a hipoperfusão tecidual é o choque. Eu quero que você tente aprender isso, eu quero que você dê o máximo de atenção a isso, para que você aprenda. Então, em tese, a hipotensão aqui, nos sinais de choque, é algo importante. E o nível de consciência? Esse cara que está com má perfusão tecidual, desculpa, o nível de consciência dele vai estar alterado de alguma maneira. Não tem como alguém ter má perfusão tecidual e se manter no nível de consciência ideal. Não tem como. Mesmo que esse nível de consciência seja ainda uma alteração leve, mas vai estar alterado. Sabe por quê? Porque estas células aqui, elas não são tolerantes, tá certo? Bom, outro sinal, o tempo de enchimento capilar. O má tempo de enchimento capilar, estando presente, né, quando eu pego aqui o dedo da vítima e faço a pressão, e depois eu solto para saber se está havendo um enchimento capilar adequado, o enchimento capilar acima de 2 segundos é um indicativo de que o choque está acontecendo. Pode ser um indicativo, só que lembre-se, a verificação do tempo de enchimento capilar, ela deve ser realizada bilateralmente nos 2 membros. Sabe por quê? Porque pode ter alguma lesão hemorrágica arterial neste membro que está impedindo o fluxo, né, até a extremidade. Então, muitas vezes eu vejo um má tempo de enchimento capilar aqui, mas eu não percebi que tinha uma lesão ali, e na verdade não é por causa do choque, é por causa da lesão local. Perfeito? Então, tempo de enchimento capilar observado bilateralmente nos 2 membros. Portanto, o má tempo de enchimento capilar, quando está acima de 2 segundos, é outro indicativo de choque, tá bom? Tem umas pessoas chegando aí, a Vivian da turma da tarde, vamos nessa. Yasmin Pavani, estamos juntos. Pois bem, ainda falando sobre os sinais, tempo de enchimento capilar. A frequência cardíaca, num processo de hipoperfusão tecidual, portanto, num processo de má perfusão tecidual, no processo do choque, ela não se mantém, gente, não tem como se manter. Uma frequência cardíaca, como a frequência cardíaca, ela tende a aumentar, porque está havendo um trabalho de compensação, né? Então, provavelmente a frequência cardíaca vai estar em uma taquicardia. Em uma taquicardia porque teve que aumentar a sua frequência para ajudar a manter esse choque numa fase compensada. Calma que nós iremos falar a diferença de compensado para progressivo e para irreversível. Tá? E a frequência respiratória também, gente, não tem como se manter. Bom, ainda falando de frequência cardíaca, não tem como o cara estar em choque e manter frequência de 60 a 100. Como acontece no sistema respiratório, não tem como ele estar em situação de choque e manter uma frequência ventilatória de 12 a 20 vezes por minuto. E aí o protocolo aqui vai dizer que a frequência ventilatória, em tese, ela vai estar alterada, tá certo? Muito provavelmente uma taquipneia importante, ou a depender do estágio desse choque, a depender da fase, uma bradipneia, tá? O protocolo aqui do SAMU diz o seguinte, que essa variação, nesse caso, abaixo de 8, como uma brad, que pode estar em uma brad, e refere-se também a uma taquipneia. Então, em tese, os sinais de choque são esses, né? Uma pele fria e pegajosa,
uma pele pálida ou cianótica, né? Uma pressão arterial que, a depender da sua fase, vai estar simbolizando hipotensão, né? Um nível de consciência alterado, um tempo de enchimento capilar alterado, né? Um má tempo de enchimento capilar, uma frequência cardíaca numa taquicardia importante, ou nos primeiros momentos não tão importante assim, né? E um sistema respiratório trabalhando, tentando compensar tudo isso. Então, saber que esses sinais são indicativos de má perfusão tecidual é muito importante, porque você identificando esses sinais, isso muda a tua conduta. Porque se de fato essa vítima está em uma situação de choque hipovolêmico, né, nós precisamos repensar a respeito de protocolar o quanto antes, de tratar o quanto antes, de estabilizar o quanto antes, para transportar também o quanto antes. Sabe por quê? Porque quem trabalha no atendimento pré-hospitalar, sobretudo quem está na rua diariamente, sabe que o Ringer lactato é o principal fluido, é o principal cristalóide para reposição volêmica, ou seja, que quando alguém perde sangue, o Ringer lactato é a melhor opção para repor o volume. Só que nós sabemos também que no atendimento pré-hospitalar existe outro volume que salva demais, que é o óleo diesel da ambulância, que é o centro cirúrgico mais próximo, que é o melhor centro de referência mais próximo. Então, o suporte básico de vida e até mesmo o avançado, eles têm esta visão de que uma vítima grave, portanto uma vítima instável, uma vítima crítica, o transporte não deve ser retardado. Eu preciso identificar e salvar as lesões com potencial de morte na avaliação primária, estabilizar a vítima para que ela tenha condição de transporte e vazar com ela. Porque se esse choque hipovolêmico for, por exemplo, um sangramento pélvico importante, um sangramento abdominal importante, o suporte básico de vida e até mesmo o avançado em cena tem muito pouco o que fazer. Só consegue estabilizar para transportar, porque quem de fato vai fazer o trabalho definitivo é o centro cirúrgico, quando vai abrir esta pessoa e conter aquilo que tem que conter e tratar aquilo que tem que tratar, né? Então, reconhecer esses sinais de choque é dizer para si próprio: minha vítima está instável. Outra coisa, eu não citei aqui, mas a ausência de pulso periférico, quando um choque vem gerar a ausência de pulso periférico, é porque de fato ele está instalado. É porque de fato o organismo está fechando as extremidades, ou seja, tornando ausente os pulsos de extremidade, jogando esse sangue para quem de fato é de direito no estado de choque, né? Os órgãos nobres precisam de sangue, precisa de sangue ali para que haja pressão de perfusão, para que essa pessoa de fato sobreviva, e o trabalho de compensação vai acontecendo, tá certo? Então, a ausência do pulso periférico é um sinal muito gritante de que este choque de fato está acontecendo, e novamente falando, verificar bilateralmente os pulsos, tá, periféricos, tá? Pois uau! Tem gente que fala: professor, fala muito rápido. É meu jeito. Eu acho que se eu lentificar mais, ferrou. Eu acho que eu saio do raciocínio. Então, eu peço desculpas por isso. Tente me compreender e vamos nessa. Tô vendo só gente chegando aí, mas não sei se estão me escutando. Dá um joinha aí, fala assim: cheguei. Quero saber se você compreendeu essa primeira parte que diz respeito à fisiopatologia em tese, a definição, os sinais de choque. Se você anotou aí o protocolo BC11, né, do suporte básico de vida, quero um feedback de vocês aí rapidamente para que eu dê continuidade. Enquanto isso, eu vou pegar uma água para eu beber. Beijaço. Se vocês souberem o que eu vou pôr aqui dentro...
Para quem chegou agora, eu estou igual o William Bonner. Apresento o Jornal Nacional de blusa, tudo certinho, mas embaixo da mesa ele está de shorts. Isso é engraçado, velho. Vamos nessa. Protocolo BC11. Nossa, ô Greta, licor de menta não. Mas vamos nessa. Professor, o choque circulatório leva oxigênio para os tecidos do corpo, é isso mesmo. Isso mesmo, Dona Maria. Dona Maria da Penha, lá de Arujá, está começando o curso agora. Estamos falando sobre anatomia e fisiologia lá, né? Vamos nessa. Tem algumas dúvidas aí, gente, que eu vou responder depois, tá? Senão a nossa live fica muito grande. E já temos aí 45 minutos de live e eu nem comecei. Espero que você esteja assistindo aí. Bora pra cima, Dona Auricélia. A Auricélia é socorrista. A Auricélia é socorrista da turma da quarta-feira à noite na Unicamp. Inclusive, eu quero te convidar, preste atenção. Eu vou ver se eu acho aqui agora e já vou colocar... Não, eu não vou ver se eu acho não. Eu vou dar continuidade, mas... Lá no nosso canal do YouTube tem um vídeo meu comentando uma questão importante de choque. Se você não tiver visto esse vídeo, eu estou parecendo um pastor lá. Tem uma música de fundo que parece que eu estou pregando, né? Mas o conteúdo é bom. Eu comento uma questão a respeito da progressão do choque. Dá uma olhada lá que eu tenho certeza que isso vai te ajudar, tá certo? Lá no nosso canal do YouTube. Se você não tem o link do nosso canal do YouTube, comenta aí que não tem. Eu tenho certeza que algum de vocês que está online vai mandar o link aqui para vocês acompanharem. A Greta falou que já viu e de fato, enfim, vamos nessa. Gravei exatamente aqui. Nem comecei, mas agora vamos começar. E anota aí porque o processo da regulação da pressão arterial não é um processo fácil. E não acontece em um só lugar, acontece em vários locais. Quando eu digo para você que o choque deste cara está em fase compensatória, eu estou querendo dizer a você que já há alterações em quase todos os sistemas, respiratório, cardíaco, né? Alguma já alteração no nível de consciência, mas algo se mantém. Se mantém por quê? Porque o organismo está tentando salvar a pessoa. O organismo está priorizando sangue para o meio. O organismo está priorizando sangue para o centro. Quando eu digo que esse choque ele é compensatório, eu estou querendo dizer que a partir daí tudo está se alterando. Mas esse trabalho de compensação mantém algo. E esse algo é a pressão arterial sistólica, gente. A pressão arterial sistólica se mantendo, então de alguma maneira, para quem é nobre, de alguma maneira ainda há pressão de perfusão. Entenda isso. A pressão arterial se mantendo, esses tecidos ainda estão sendo perfundidos, certo? Ainda estão sendo perfundidos. E o trabalho de compensação é exatamente para isso, para que, mantendo a pressão arterial, eu também mantenha uma pressão de perfusão, ok? Então, quem é que faz o trabalho de compensação? Gente, a regulação da pressão arterial, existe uma sequência aqui que eu vou falar para vocês. Bom, a regulação da pressão arterial, ela pode acontecer através dos vários receptores que estão presentes no seio carótido.
eles regulam a frequência cardíaca e respiratória. Então os baroreceptores começam a trabalhar para regular a frequência cardíaca e respiratória. Logo, a frequência cardíaca e respiratória vai aumentar o seu trabalho para auxiliar nesse processo de compensação, né? Bom, ao mesmo tempo, nesse momento e nesse trabalho de compensação, irá acontecer uma liberação de epinefrina, de norepinefrina, através das glândulas suprarrenais. Gente, isso é muito legal. Através das glândulas suprarrenais começa a ser estimulado, né, o processo de liberação de epinefrina, de norepinefrina, e isso também vai aumentar a frequência cardíaca. E além disso, vai acontecer a vasoconstrição periférica. Ou seja, a vasoconstrição periférica só acontece porque está havendo um trabalho de compensação iniciado lá nos baroreceptores e também na liberação de epinefrina e norepinefrina, que terão a função de aumentar a frequência cardíaca e gerar a vasoconstrição, né, destes vasos. Isso é um trabalho de compensação. Mas veja, entenda que não é só estes sistemas que trabalham a manutenção da hipotensão. O sistema renina, angiotensina, aldosterona também faz um trabalho importante, quando atua na questão renal, na liberação de renina. Renina, né, se encontra e torna angiotensina. Não, calma aí, deixa eu lembrar o nome. Olha só, o trabalho de compensação através do sistema renina, angiotensina, aldosterona acontece quando o rim libera renina, certo? Logo eu tenho angiotensina 1, depois eu tenho angiotensina 2, e angiotensina 2 terá duas funções. Para esse lado ela faz vasoconstrição dos vasos, e essa vasoconstrição vai aumentar a pressão arterial, né? Isso é lógico, e ao mesmo tempo a angiotensina 2, ela faz com que a produção de aldosterona aconteça, e a aldosterona, a partir ali do córtex suprarrenal, promove a retenção de sódio e água. Logo eu tenho sódio sendo retendo, água sendo retendo e vaso sendo contraído. Tudo isso para quê? Para se manter a pressão arterial. Por isso que no choque em fase compensatória, a pressão arterial se mantém. Por quê? Porque tem o sistema renina, angiotensina, aldosterona trabalhando para fazer vasoconstrição, para reter sódio e reter água. Tem baroreceptores trabalhando para aumentar a frequência cardíaca e frequência respiratória, e ao mesmo tempo nós temos todos os outros sistemas também trabalhando para que esse choque não saia de compensado para progressivo, tá certo? Pois bem, esses são em tese os mecanismos de compensação. E eu quero que você entenda também que a concentração de sódio, quando ela está elevada, ela faz com que haja a produção de um hormônio antidiurético, né, pela hipófise, né, é uma glândula. E o que acontece? Esse hormônio antidiurético, ele força os rins a reter mais água. E retendo mais água, além, né, do trabalho do sistema renina, angiotensina, aldosterona, essa retenção de água tem um motivo. Essa retenção de água é para aumentar o volume sanguíneo, portanto, débito sanguíneo. E quando eu aumento o volume sanguíneo, portanto, débito sanguíneo, eu estou aumentando a pressão arterial. É por isso que ela tem se mantido. Então,
Na fase compensatória, eu tenho um desnivelamento de todos os sistemas, mas por causa do trabalho de compensação, para que se mantenha algo que é a pressão arterial sistólica. Então, no compensatório, de acordo com o PDF que nós trabalhamos, eu tenho uma pressão arterial ainda normal, mas eu tenho um aumento do sistema cardiovascular, eu tenho um aumento do sistema respiratório, eu tenho desvio de sangue para órgãos vitais, porque os sistemas de compensação fazem isso, e além disso eu tenho os sinais de choque que eu comentei há um tempinho atrás. Agora, vamos falar do progressivo? Anote aí. Quero que você comente se você está entendendo. Primeiro, para a gente ir para o progressivo, diga se você está entendendo. Tá? Nós temos aí 55 minutos já da nossa live e eu fiz um terço ainda, mas vai dar certo. Enquanto tiver gente aqui, a gente vai estar fazendo, tá certo? Vamos nessa. Acabou de chegar Saulo da turma da noite. Eu sabia que você viria, Saulo. Vamos nessa. Jéssica Almeida lá de Bertioga também está aí assistindo. Vamos nessa. Tá tudo certo? Posso dar continuidade? O áudio tá bom? O vídeo tá bom? A fase compensatória do choque ficou claro para você? Por que compensa? Quem é que compensa? Compensa para quê? Compensa para manter quem? Vamos nessa, Daniele Arroio, que é nós. Larissa Pernetti, top. Vamos nessa, Larissa. A Larissa Pernetti, gente, da turma da manhã, é considerada aí uma das mais experts na nova escala de Coma de Glasgow, sabe tudo sobre Glasgow, muito bem. Joana falou que está entendido, batemos um passo hoje. Hoje eu falei com Joana sobre fibrilação atrial, sobre flúter atrial, sobre bloqueio de ramo direito e esquerdo, e começamos a falar sobre fisiopatologia do infarto, mas não deu tempo por causa da live. Vamos nessa. Vamos lá, Larissa, resumindo, o choque compensatório, como você escreveu aí, eu tenho taquicardia, eu tenho taquipneia, eu tenho alteração já do nível de consciência, mas nem tanto assim, tá certo? Eu tenho todos os sinais de choque, né? Mas está se mantendo alguém, e esse alguém é a pressão arterial sistólica, beleza? Fábio, acabei de chegar, acordei agora. Fábio, você tem que criar vergonha. Você sabia que a live era às 9 horas, você foi dormir. Crie vergonha, Fábio. Fábio é da turma da tarde, top, socorrista e tanto. Meu amigo também, além de tudo é meu amigo. A Naya falou que a parte da angiotensina não entendeu direito. Se mais alguém não entendeu a parte de angiotensina, me avisa aí que eu vou fazer a reflexão novamente. Rapidinho aqui, a parte do sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Áurea! Áurea! Vou ficar calado, viu, Áurea? Eu vou brigar com você em público. Você é top. Preste atenção. Renina, angiotensina, aldosterona. Preste atenção para você, já que é uma live, então eu posso ficar voltando sim. Preste atenção. Existe um sistema chamado renina, angiotensina, aldosterona. Esse sistema é composto por rim, pulmão e, se eu não me engano, fígado. Certo? Então o que acontece? Esse sistema é um sistema que trata hipotensão. É um sistema que, quando naturalmente você tem uma queda na sua PA, ele se ativa para que haja contração, né? Para que haja contração dos seus vasos, e logo isso vai aumentar a sua PA, e ao mesmo tempo ele faz com que o sódio se retenha, e retendo o sódio retém água, e isso aumenta o volume. Certo? Então vamos nessa. Olha só,
O sistema renina-angiotensina-aldosterona acontece da seguinte maneira. O rim é estimulado a liberar o que nós chamamos de renina. Renina, né, encontra-se com angiotensina 1, certo? Angiotensina 1 encontra-se e dá origem, na verdade não encontra-se. Angiotensina 1 torna-se angiotensina 2. Então, renina, angiotensina 1. Angiotensina 1 transforma-se em angiotensina 2, certo? E angiotensina 2 tem duas funções. A primeira é agir nos vasos, fazendo com que os vasos se contraiam, certo? Essa é a primeira função, fazer vasoconstrição, angiotensina 2, certo? E a segunda função de angiotensina 2 é estimular, né, a produção de outro componente que é aldosterona, e essa produção de aldosterona vai fazer com que haja retenção de sódio, logo retém água, porque onde o sódio está, a água está também. Então, de um lado, eu tenho a angiotensina 2, que está agindo nos dois lados. A angiotensina 2 está agindo nos dois lados. De um lado, ela está fazendo com que a aldosterona estimule a retenção de sódio e a retenção de água por tabela. Logo, eu vou manter o débito, certo? E ao mesmo tempo eu vou ter angiotensina 2 também apertando esse vaso. Então, eu estou retendo água e eu estou apertando. Então, eu faço com que a pressão arterial de fato se mantenha. Tá? Então, o sistema de regulação angiotensina, renina, angiotensina, aldosterona, trata aí a hipotensão. Trata como? Fazendo vasoconstrição e trata, no final de tudo, estimulando a retenção de sódio, logo a retenção de água. Beleza? Pois bem, vamos dar continuidade porque iremos falar agora da progressão do choque. Deixa eu fechar a porta aqui. Olha só quem chegou! O nome dele é Pu. Ele estava aqui na outra aula e está aqui também nesta aula. Vamos lá. Pu. Preste atenção. Silêncio. Preste atenção. Quando o trabalho de compensação deste choque não consegue estabilizar de fato a pessoa como um todo, ou seja, quando o trabalho de compensação, né, não consegue mais manter a pressão arterial, então significa que esse choque está progredindo. A progressão do choque significa a partir do momento em que os sistemas não consigam mais fazer a manutenção desta hipotensão para manter a pressão arterial. Então significa dizer que a progressão do choque é quando a hipotensão estiver abaixo de 90 a 80 milímetros de mercúrio. Para eu dizer que o choque é progressivo, eu preciso entender que ele só é progressivo quando o trabalho de compensação não consegue mais compensar esse choque. Logo, a pressão arterial começa a cair, significando uma hipotensão e significando uma progressão desse choque. Portanto, uma piora desse choque. Nós precisamos, como socorristas, intervir, identificar e tratar logo para a gente não perder esta vítima. Porque o trabalho que o organismo fez até agora foi muito bem feito. Ele manteve pressão arterial. Estava tudo já uma bagunça, mas ele manteve pressão arterial.
Nós, como socorristas, precisamos também identificar e tratar logo essas hemorragias para que esse choque não progrida também. Porque é o nosso organismo trabalhando de um lado com os sistemas que tem e nós, como socorristas, trabalhando de outro com as técnicas que nós temos. Então precisamos identificar logo esse sangramento, se insanguinante, tratar com torniquete, seguindo as orientações do PHTLS, ponto, acabou. Certo? Se uma hemorragia não é insanguinante, mas que uma hemorragia não insanguinante também leva o quadro de choque se não tratada, trabalhar com pressão direta, fazer a hemostasia desse sangramento, certo? Porque é o corpo trabalhando de um lado e a gente trabalhando do outro. Enquanto ele compensa lá, eu estanco aqui, logo ele compensa lá para reter água, ele compensa lá para, enfim, para fazer vasoconstrição, e eu estou aqui tentando compensar também, fechando esse extravasamento de sangue para que de fato essa PA não caia, significando a progressão desse choque. Então, assim, em tese tem uma regra que diz o seguinte, o choque progressivo, progressivo, é quando esta pessoa tem uma taquicardia, pelo menos acima de 150. É um trabalho de tentativa tão grande que a frequência está numa taquicardia. O sistema respiratório está rápido, e além de rápido, provavelmente está superficial. Já não está entrando mais tanto oxigênio, já não está saindo mais tanto CO2, porque está rápido, mas está raso. Taquicardia, taquipneia, e eu não tenho mais confusão nessa hora, eu tenho letargia. Taquicardia, taquipneia, letargia, redução do débito urinário. Se for olhar a qualidade desse sangue, uma acidose, certo? Se for auscultar, presença de estertores. Se for olhar a pele, presença de petequias, presença de manchas na pele. A progressão do choque deve ser identificada desta maneira, para que não tenhamos dúvida. Ficou claro isso? Diga, ficou? Para você me motivar. Às vezes eu fico falando aqui, eu acho que você não está entendendo, mas calma. A progressão do choque é quando eu tenho letargia. Ele não está totalmente inconsciente ainda, mas ele já está letárgico. Ele está letárgico, com uma taquicardia exacerbada, com uma taquipneia grande, superficial, se ausculto presença de estertores, certo? E por aí vai. Esta é a progressão do choque. O PDF vai dizer o seguinte, a pressão arterial média vai estar abaixo dos limites de normalidade, certo? O aumento da permeabilidade vascular, ele de fato é uma realidade, certo? E por aí vai. E os distúrbios neurológicos começam a acontecer, mas não só neurológicos, hepáticos, hematológicos e etc. Certo? Fábio Soares. Fábio, eu vou te responder essa pergunta depois, tá bom? Senão eu vou sair do meu foco aqui. Mas é um achado na ausculta pulmonar que não é legal, tá bom? Vamos nessa. A progressão do choque traz estes sinais, tá? De novo, o trabalho de compensação não deu certo. O trabalho de compensação deu certo até agora há pouco, mas a PA começou a cair, então os sistemas naturalmente não conseguiram tratar, não conseguiram manter. Logo esse choque piorou, logo esse choque progrediu, e a progressão desse choque significa um nível de consciência em estágio de letargia, significa uma taquicardia pelo menos de 150 ou acima de 150, uma frequência ventilatória rápida e superficial, significando aí uma taquicardia importante, né? Um débito urinário que, nesse caso, se estiver lá no intra-hospitalar e alguém estiver controlando o débito, vai entender que o débito urinário vai estar muito reduzido, se estiver presente. Nessa fase de progressão, o débito é quase nada,
Por quê? Por que o débito é quase nada? Porque o corpo não quer perder. O corpo não quer perder volume. E o volume é importante para o choque. Porque o volume, de fato, gera volume dentro da pessoa. E isso vai fazer com que o débito se mantenha. Tá? Se auscultar a presença de estertores e presença de manchas na pele, que a gente chama de petequias. Esta é a progressão do choque. Certo? Só que se a progressão do choque não for tratada, se não tivermos a expertise de identificar que de fato, isto é uma progressão, quando a gente vê a frequência acima de 150, quando a gente vê um ataque pinéia importante, quando a gente vê uma letargia, quando a gente vê uma hipotensão, então na progressão eu tenho hipotensão, taquipneia, taquicardia, letargia, tem um monte de coisa que me diz sobre a progressão desse choque. Só que eu não sei ainda qual que é a classificação desse choque. Vamos falar sobre a classificação daqui a pouco. Se nada disso for feito, se nada disso for tratado, se o transporte não for rápido, se, enfim, vai chegar um momento em que a fase desse choque é uma fase irreversível. Olha aqui para mim. A fase irreversível de fato é irreversível. Quando eu digo de fase irreversível, eu estou dizendo que as células estão falecendo. Falecendo por quê? Por má perfusão tecidual. Falecendo por quê? Porque o produto não está sendo entregue. No início desse choque, ali na fase compensatória, o produto estava sendo entregue, mesmo que com menos pressão, mas ele estava sendo entregue. Ele estava sendo entregue. Ou seja, em situação normal ele é entregue assim, normal, está sendo entregue assim. Em situação do choque compensatório em tese, ele está sendo entregue mais lentamente, mas está sendo entregue, as células vão na verdade, suportando. Aí ele vai para a fase progressiva, ao invés de ser assim, estava na fase compensatória, ele vai quase que chegando, aí chega um pouquinho, aí vai quase chega um pouquinho, essas células se alimentam, elas metabolizam, e aí está sendo entregue ainda na fase progressiva, ainda está sendo entregue. Só que na fase irreversível é como se você imaginasse que o sangue já não consegue chegar mais lá. O sangue já não consegue chegar mais lá porque a hipotensão é exacerbada demais. E se o sangue não consegue mais chegar no tecido, o produto não é entregue ao tecido, o tecido não sobrevive, logo eu tenho hipóxia tecidual, logo eu tenho, na verdade, anóxia tecidual, que é quando falta de fato oxigênio dentro da célula, que é quando eu não tenho mais nutrição para essa célula, ela começa a morrer, então a disfunção orgânica começa a acontecer, e essa disfunção ela é progressiva, e a falência múltipla dos órgãos, de fato, vai acontecer. É isso. Ok? Quero um feedback agora de vocês. Estão me escutando? Tá tudo certinho. Nós temos aí 1h e 12 minutos já da nossa live. Não quero me estender muito, mas para mim está sendo muito proveitoso. Estou gaguejando um pouco e por aí vai. Tá certo? Lá no PDF tem o achado clínico, né, nos estágios de choque. O achado clínico, né? Então, lá tem na fase compensatória, por exemplo, a pressão arterial está normal, na fase progressiva a pressão sistólica está abaixo de 80, 90, e no estágio irreversível requer um suporte mecânico farmacológico. Aí tem aqui frequência cardíaca no compensatório está 100 ou maior que 100, no progressivo está maior que 150, e no irreversível está ou errática ou assistólica, frequência cardíaca, tá? O estado respiratório, por exemplo, aqui está dizendo, né? Maior do que 20 RPM no compensado, rápido, superficial e com estertores no progressivo, né? E no irreversível, o PDF aqui fala sobre intubação, mas talvez não resolva mais. A pele no compensatório vai estar fria e pegajosa, que é o primeiro sinal. No progressivo vai estar mosqueada com petequias. E no irreversível, provavelmente uma icterícia importante. Tá? O débito urinário em todas as fases, compensada, progressiva e reversível. No caso, na compensada já vai estar diminuído. No progressivo vai estar
em tese uns 0,5 ml ali, hora, é muito pouco, certo? E na fase irreversível provavelmente vai estar anúrico, com indicação de diálise, por aí vai. O estado mental, nesse caso, no compensatório, ele vai ter alguma alteração, a confusão. No progressivo, a letargia. E no irreversível, a inconsciência, obviamente, se é irreversível. Lembrando que isso aqui, gente, isso aqui não é regra de fato, é regra de fé, tá certo? Isso aqui é um protocolo, gente, é um norte pra gente, tá certo? É um norte pra gente. Então, a inconsciência pode estar no progressivo e não só no irreversível, tá? Obviamente, isso aí é... Em relação ao equilíbrio ácido básico, que seria a qualidade do pH desse sangue, a gente pode esperar uma alcalose respiratória na fase compensada, a gente pode esperar uma acidose metabólica na fase progressiva, e a gente pode, nesse caso, esperar aí na fase irreversível um pH aí numa situação de acidose aí profunda e por aí vai. Outra hora eu faço uma aula de respeito a equilíbrio ácido básico, que é mais complicado de compreender, tá certo? E por aí vai, gente. As perguntas eu vou responder depois. Deixa eu ver aqui, Larissa Pernetti. Bradicardia no irreversível. Na medida que acontece a falência múltipla dos órgãos, a frequência de tudo começa a diminuir de maneira progressiva, tá? Então, se de fato é uma fase irreversível, uma hora essa taquipneia, essa taquicardia, ela vai reduzindo, porque as células vão, na verdade, falecendo. E de fato é isso, tá certo? Feedback. Estão compreendendo? Estão escutando? Estão vendo? Tudo certinho? Tudo ok? Eu queria fazer só um comentário a respeito do choque em relação ao retorno venoso. Gente, é muito importante que vocês saibam disso, que em tese no choque eu tenho, no choque, o volume sanguíneo diminuído, no caso do choque hipovolêmico. Eu tenho um retorno venoso através da veia cava inferior para o coração diminuidíssimo. Eu tenho o volume sistólico diminuído, ou seja, se sai 70 ml a cada contração que o ventrículo esquerdo faz, isso se chama valor de ejeção, 70 ml. Então, no choque, eu não consigo pensar em 70 ml, né? Portanto, o valor sistólico diminuído. Eu tenho logo o débito cardíaco diminuído, né? Por causa da hipotensão. E, no final de tudo isso, isso vai gerar a perfusão tecidual diminuída. Tá certo? E por aí vai. Vou falar rapidamente aqui. Vou falar rapidamente da classificação do choque hipovolêmico para você entender algo. E aí eu vou concluir a nossa live, tá certo? Eu quero agradecer muito às 33 pessoas, se mantendo numa média aqui de 40 pessoas online. Agradecer demais, dizer que, poxa, a atenção que vocês têm me dado aí nas aulas, por aqui, tem sido muito motivador para mim. Se por um lado você se motiva tendo a oportunidade de ter uma live como essa, porque é uma outra oportunidade de aprendizado, eu como professor me motivo muito quando percebo que vocês estão por aí, né, me dando algum tipo de atenção e aprendendo algo, tá certo? Classes do choque hipovolêmico. Classe 1, 2, 3 e 4. Gente, a depender da classe, lembra disso? A depender da classe do choque é que vai significar a fase, certo? Primeira coisa que eu quero falar para você, sobre a perca em ml. Este sangramento vai gerar uma perca de sangue em ml. Esse sangramento interno ou externo. Se esse cara sangrou até 750 ml, eu digo que é a classe 1,
do choque hipovolêmico, certo? Eu trabalho na classe 1 com até 750 ml, em tese. Lembrando, gente, que isso aqui também não é verdade absoluta. Existem outros protocolos que trabalham com uma perca em ml um pouco mais ou um pouco menos, só que nós precisamos escolher um caminho. E o caminho que eu escolhi foi esta abordagem aqui. Então, na classe 1, em relação à perca volêmica, eu trabalho com até 750 ml. Agora, se a perca de volume, se a perca de sangue é de 750 ml até 1,5 litro, eu digo que essa classe é classe 2. Porque já são aí de 750 até 1,5 litro. Se for acima de 1,5 litro até 2 litros de sangue, esta perca, então essa classe está aumentando. Então, essa pessoa que tem um débito ali que vai variar de 5 a 6 litros e meio, 7, né? Uma pessoa que tem um débito cardíaco de 5 até 7 litros de sangue, um exemplo, é o débito circulante, ela perdendo 2 litros, a depender do débito dela, já é muita coisa. Isso já se reflete na entrega do tecido, certo? Pois bem, se esse cara perdeu de 1,5 litro a 2 litros de sangue, já é uma classe complicada para o choque, portanto, classe 3. Agora, se esse cara perdeu mais do que 2 litros de sangue, então o bicho está pegando. Aí você pensa assim, será que tem como a pessoa está na classe 1, perdendo até 750 ml, está numa fase de progressão de choque? É estranho, não é? Quem é que está numa fase de progressão de choque em tese aqui por questão de lógica? Alguém que está perdendo muito sangue, que o organismo não conseguiu compensar, não conseguiu manter pressão arterial por causa dessa perca, em tese. Então, assim, classe 1, 750 ml, classe 2, de 750 a 1,5 litro, classe 3, de 1,5 litro a 2, e classe 4, acima de 2 litros, certo? Vamos falar sobre a frequência cardíaca em relação às classes. A frequência cardíaca na classe 1 pode estar inclusive abaixo de 100, no limite de normalidade, certo? Por quê? Porque o cara que está com uma frequência cardíaca ainda no limite de normalidade é esse cara que para perca de sangue só perdeu 750 ml, certo? Agora, na classe 2, já tem uma taquicardia, a frequência cardíaca já está acima de 100, certo? Na classe 3, essa frequência ela pode estar agora acima de 120. E na classe 4, essa frequência vai estar acima de 140, 150. Portanto, em relação à frequência cardíaca, a pior classe é a classe 4. Porque está acima de 140, 150. Quem é que tem frequência acima de 150 em relação à fase compensatória, progressiva e reversível? A progressão do choque. Certo? Então, para a frequência cardíaca, a classe 1, certo? A classe 1 é o que pode estar normal, a classe 2 é o que está indo para uma taquipneia, a classe 3 é o que já está numa taquipneia, porque está ali em 120, e classe 4 acima de 140. Certo? Frequência respiratória em relação às classes. Na classe 1 pode estar normal, pode estar de 14 a 20, por exemplo. Não é normal de 12 a 20? A frequência ventilatória na classe 1 desse choque, né, pode estar normal. Agora, na classe 2, lembre-se, na classe 2 é o cara que perde de 750 a 1,5 litro, não é? Então, um cara que perde de 750 ml a 1,5 litro, ele não pode estar perdendo 1,5 litro de sangue e estar mantendo frequência respiratória. Vocês concordam? Então, a frequência respiratória na classe 2, ela já vai estar indo, gente, para uma taquipneia, de fato. E na classe 3, onde esse cara está perdendo de 1,5 litro a 2, vai aumentar, gente. Vai de 30 para 40. E na classe 4, essa frequência ventilatória, não espere que ela esteja menos do que 35 ventilações por minuto. E provavelmente vão estar
rápidas e superficiais. Segura aí que nós estamos acabando, certo? Olha só a classe em relação à diurese, certo? A ml por hora em relação à diurese. Na primeira classe nós temos acima de 30 ml, certo? Isso é bom, acima de 30 ml por hora, não é que seja bom, mas é a primeira classe, é a melhor classe, classe 1. Então o cara que está mantendo acima de 30 ml é o mesmo cara que pode estar com uma frequência cardíaca ok, é o mesmo cara que pode estar ventilando ainda no limite de normalidade, porque ele é aquele cara que perdeu 750 ml de sangue, certo? Pois bem, essa diurese vai diminuindo aos poucos, então na classe 2 eu não tenho mais que 30 ml, mas eu tenho de 20 a 30, na classe 3 eu tenho de 5 a 15 ml, ou seja, está segurando, está retendo cada vez mais a diurese, para manter o que? O volume, né? E lá na fase 4, em relação à diurese, a gente tem uma questão desprezível, né? Não tem, quase não tem. Sistema nervoso central. Em relação às classes, o cara que é leve e ansioso é o cara que está perdendo até 750 ml de sangue. O cara que é moderado ansioso é o cara que está perdendo de 750 a 1.500 ml, portanto 1,5 litro. Certo? O cara que está perdendo de 1.500 a 2 é um cara que está muito ansioso e muito confuso. Isso é a 3. Só que a classe 4 é o cara que está confuso letárgico. E quem é que é letárgico em relação às fases? Letárgico é o cara que está na fase de progressão do choque. Se ele está letárgico, olha só a classificação. Se ele está letárgico, é por quê? Olha só. Se ele está letárgico aqui, na classificação de 4, é porque está perdendo mais do que 2 litros. Certo? É porque a frequência está acima de 140 a 150. Certo? É porque a frequência ventilatória está acima de 35, significando uma taquipneia importante. E por aí vai. Entendeu? Agora, vamos falar sobre reposição volêmica. Quais são as classes que merecem infusão de sangue? E quais são destas classes que merecem, além de infusão de sangue, quais são as classes que merecem infusão de sangue e quais são destas classes que merecem só infusão de cristalóide, só infusão de soro Ringer lactato? Certo? A reposição volêmica deve ser compreendida da seguinte maneira. Gente, classe 1 e classe 2, classe 1 não é quem perde até 750 ml? Classe 1. Gente, esse cara que está na classe 1, mas ele está em tese ali mantendo tudo, acesso venoso periférico, infusãozinha de cristalóide para repor aqueles 750 ml de sangue. Repõe aqueles 750 ml de sangue, pum, o volume fica normal, está tudo certinho. Na classe 2 é o cara que também está perdendo de 700 ml a 1.500, não é verdade? Claro, ele já está ali acima de 100 de frequência, já está com uma frequência respiratória do normal para uma taquipneia, está perdendo até 1,5 litro. Então, assim, alguém que perde até 1,5 litro, ainda, né, eu não posso pensar em reposição de cristalóide de sangue. Por enquanto, classe 1 e 2 eu penso em cristalóides. 1 e 2 eu penso em reposição com Ringer lactato, né? Além de pensar em todo o restante. Por quê? Como a Elisa comentou aí embaixo, na classe 3, que é aquela classe em relação à perca, é de 1.500 a 2, e classe 4, que é acima de 2, o cara que perde de 1,5 a 2, ou um cara que perde de 2 acima, é um cara que
que provavelmente ele está precisando não só de Ringer lactato para repor o volume, mas quando ele chegar lá no centro especializado para atendê-lo, ele vai precisar de transfusão. Portanto, 1 e 2 só cristalóides, 3 e 4 cristalóides e infusão sanguínea. Tá certo? Ufa! Gente, eu não tenho mais o que falar. Me basta dizer para vocês que o tratamento para o choque hipovolêmico, ele deve acontecer com reposição volêmica, o Ringer lactato, e deve acontecer a partir da classe 3, 3 e 4, com também infusão de sangue. Deve-se ser corrigido a causa que é subjacente a essa perca de líquidos, e nesse caso, a contenção desta hemorragia, a monitorização dessa situação de saúde deve ser monitorada, e é isso. Eu não tenho mais o que dizer para vocês. Obrigado. Comenta, mas compartilha. Deixa a tua dúvida. Se eu tiver te ajudado, comenta, compartilha. Mas se você não compreendeu, deixa a tua dúvida, que eu vou te responder. Na passada eu consegui responder quase todos os comentários, se não respondi todos. Mas eu sou tão feliz em ter vocês comigo aqui, né? Obrigado ao pessoal do grupo emergencista, é o grupo que eu faço parte, né? Como enfermeiro, faço parte lá junto com o Tiago, junto com o Halisson. O Halisson é administrativo do grupo, o Tiago também. Eu também ajudo quando posso. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui, dizer que vocês, como meus alunos, me motivam cada vez mais. É muito bom ver o desenvolvimento de vocês. Alguns de vocês, pessoal de Campinas que estão comigo hoje nas turmas de manhã, tarde, quarta noite, já tiveram essa abordagem, né, da fisiopatologia do choque, fases e classificações. Outros alunos que eu tenho em outras cidades, como Arujá, Bertioga, ainda não tiveram essa abordagem, mas ainda vão ter. Então essa live vai servir como introdução para quando a gente chegar lá no presencial. É isso, tá certo? Muito obrigado, mas muito obrigado. E agora eu vou dar uma relaxada escutando o meu ídolo. Não saia não, veja quem é meu ídolo. O Índio Apaixonado. Franquito Lopes é o meu ídolo. Olha só essa música. Enquanto isso eu vou tomar minha vodka aqui. Brincadeira, não é vodka, é água. Eu termino essa live escutando meu ídolo. Gratidão, Giron. Olha só. Eu canto porque estou apaixonado. Pois se eu não revelar tudo que sinto, é muito óbvio, eu vou ver sufocado. Vocês conhecem essa música? Sabem que eu ando muito triste, mas não sabem. Franquito Lopes, o Índio Apaixonado. Vivo cantando pra Enéas, um beijo, Enéas, seu coração, você é especial demais pra mim. Vivian, nossa fisioterapeuta, top. Dosineide, eu que agradeço. e esquecer a mulher que eu sempre quis. Raquel Dias, gratidão, a gratidão é toda minha. Que musicão, hein? Não é essas porcarias que você anda escutando por aí, não. Que musicão, hein? Me pediram pra não contar meu amor, Vem, pai. mas como posso esconder minha tristeza Vamos dançar. diante da minha grande dor? Que musicão, hein? Quem sorriu das Tá. minhas lágrimas? Vamos dançar. Esse alguém Aqui, ó, virado pra câmera. soube o que é amor. Não sei por que esse alguém Vive cantando e esquecendo. meu coração sofredor. Não
Peterson, bom demais, tamo junto. e maltratando meu coração. Saulo Ribeiro, tamo junto, viu? Vamos pra cima. Sabe quando que é a próxima live? Eu vou te falar agora. Domingo. Domingo à noite vai ter a próxima live. Durante a semana a gente vai voltar aí o próximo tema, tá? Vamos nessa. Que musicão, hein? Olha essa aqui pra vocês verem. Já vou sair, tá? Tem 29 pessoas ainda me vendo. Vão dormir. Vão dormir. Antes de tudo, Olha isso. quero lhe fazer um pedido. Me abrace agora, mesmo que seja fingido. Pois nesta noite quero dormir em teus braços. Essa é top. E pedirei para Deus me matar dormindo. Ó. Já me contaram Que você quer ir embora e se prepara pra amanhã cedo fugir. não é preciso, com você não brigarei. Eu só te peço, Eu só lhe peço que não vá sem se despedir. Olha essa. Ô Cris, essa é pra você, Cris. tudo pra mim era festa. Muito feliz, mais um ano completei. E o presente mais triste da minha vida é o desprezo que de você ganhei. A traição, um presente de aniversário, sem ter piedade, você preparou pra mim. Quando te ver virando lá na esquina, tudo na vida para mim chegará ao fim. Antes de tudo, quero fazer um pedido. Me abrace agora, mesmo que esteja fingindo. Pois nesta noite quero dormir em teus braços. Isso. Pedirei Pra Deus me matar dormindo, pois nessa noite quero dormir em teus braços. nesta noite quero dormir em teus braços. A traição, um presente de aniversário. Gui Correia, manda sua mulher cuidar da vida dela. E você preparou pra mim. Chocolatinho. Te ver virando lá na esquina, tudo na vida para mim chegará ao fim. Antes de tudo, quero fazer-te um pedido. Deus abençoe vocês. Se agora mesmo que Vamos nessa. esteja fingindo, Pessoal de Campinas, amanhã à noite nós iremos estar aí, viu? Pessoal de Bertioga na quinta, estamos juntos. Aprender o sistema respiratório. Pessoal de Arujá, sexta-feira estou aí. E sabadão é nóis. Um beijo. Um beijo no fundo do coração de vocês.